noite, meus amigos. Que alegria estarmos mais uma vez reunidos pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, esta casa a quem tanto consideramos, a quem tanto amamos e a quem temos tanta gratidão pelo conhecimento que nos oferece e também pelas inúmeras oportunidades de servir a Deus, melhorando-nos um pouquinho se soubermos aproveitar as oportunidades. Queridos amigos, para quem porventura esteja entrando pela primeira vez nesta página, meu nome é Vânia e eu sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Devido à pandemia do coronavírus, a nossa casa não está abrindo as portas para as atividades, somente aos domingos das 9 às 10, mas também sem palestra, somente para aqueles que desejarem usufruir do ambiente preparado pela espiritualidade, fazer uma prece. E a prevenção contra essa doença nos faz realmente respeitar, obedecer às orientações das autoridades sanitárias. Assim, torna-se cada vez mais importante outros meios de comunicação que nos permitem estarmos juntos, interligados pelos laços fluídicos do coração, a despeito de estarmos distantes fisicamente uns dos outros, cada um em seu lar ou no seu trabalho, onde quer que seja, mas estamos ligados. E nós, da Casa Espírita Maria de Nazaré, fazemos questão de que as nossas atividades se iniciem sempre, de segunda a segunda, pelo Facebook, às 18 horas, que é conhecida como a Hora da Ave Maria, uma singela homenagem à nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus. Hoje, a nossa atividade a ser desenvolvida é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos a atividade, eu quero, como sempre fazemos, convidar a todos para que juntos unamos as nossas mentes, os nossos corações, respiremos profundamente, a fim de que encontremos em nossa intimidade as melhores condições para elevarmos o nosso pensamento a Deus e realmente sermos um pontinho de luz a iluminar este planeta tão sofrido ainda, mas que temos certeza que mais dia menos dia estará na categoria de mundo regenerado, e aí o sofrimento não será tão doloroso e poderemos, aqueles que conseguirem aqui continuar, nos considerarmos mais felizes. Queridos amigos, assim, fechemos os nossos olhos, elevemos o pensamento a Deus, sintamos a presença da equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré a nos envolver, e é neste momento que fazemos a prece, o Pai Nosso, a mesma que Jesus um dia nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Assim é e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, quem porventura estiver com um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, poderá, inclusive, acompanhar algum trecho da leitura que irei fazer. Hoje abordaremos o item 7 do capítulo 16. Repetindo, item 7 do capítulo 16. O capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo tem por tema Servir a Deus e a Mamon. E o item 7 tem por título Utilidade providencial da fortuna. Como eu disse, não vou ler o trecho na íntegra porque o tempo não nos permite nessa live, mas recomendo, sugiro a todos que leiam depois, na oportunidade, que leiam na íntegra, pois que é muito importante. Antes de iniciar a leitura, eu diria que, fora o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, fora o capítulo 28, que é uma coletânea de preces espíritas, este capítulo, ele também é longo, perto dos demais, e por uma razão muito simples. A questão primeira da humanidade é querer sempre os bens materiais, as riquezas. Então, Kardec se esforçou trazendo-nos tópicos que nos levem a refletir sobre a questão da materialidade. Vamos lá? Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não o espírito, Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem, ou seja, o ser humano, à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem, ao ser humano que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso
progresso intelectual. Pois bem, o título que nós vamos abordar nesta noite é Utilidade Providencial da Fortuna. Utilidade é o uso, né? E providencial refere-se à providência e providência divina. Então, o Espiritismo mostra, portanto, que o dinheiro, que a riqueza é uma providência divina para que o globo terrestre como um todo possa progredir intelectualmente, principalmente intelectualmente, porque todos nós sabemos que o progresso intelectual ele acontece antes do progresso moral. E por um motivo muito simples, para termos um progresso intelectual, basta a inteligência. Não se envolve aí a questão da moralidade, dos sentimentos. Por outro lado, o progresso moral exige de nós, para conquistá-lo, que tenhamos um progresso nos sentimentos, que possamos ser mais sensíveis, que tenhamos atitudes fraternas para com aqueles que nos rodeiam. Então, o progresso intelectual está posto, acontece antes. Então, a fortuna, ela é um poderoso meio de progredir intelectualmente o planeta Terra. Porém, nós nos perguntamos, por que se a prova da riqueza ela é tão arriscada? Porque no Livro dos Espíritos há uma questão em que Kardec indaga, né? Qual que seria mais difícil, a prova da miséria ou a prova da fortuna? No Livro dos Espíritos, os espíritos superiores respondem que tanto uma quanto a outra são igualmente difíceis. Entretanto, Kardec nos coloca neste texto, que é de sua autoria, não é uma psicografia, uma instrução dos espíritos superiores, embora saibamos que Kardec sempre esteve assessorado pelos bons espíritos, pelos espíritos altamente evoluídos, enfim, pela equipe da verdade. Mas ele diz aqui textualmente o seguinte: a riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece. De fato, aquele que alcança a fortuna, porque nós precisamos dividir em dois grupos. Aqueles que já nascem na opulência é uma questão, mas há aqueles que se esforçam por todos os meios para atingi-la. E por esses meios precisamos compreender que existem os meios lícitos, de esforço próprio, e existem os meios ilícitos, em que a pessoa se utiliza de subterfúgios com a mente e a mentalidade, melhor dizendo, que os fins justificam os meios. A pessoa quer enriquecer a todo custo. Então, para ela, os meios que ela usará para atingir essa fortuna pode incluir furto, roubo, assassinato, passar por cima de todos, atropelar quem quer que seja para conseguir os seus objetivos. Então, nós temos esses dois grupos, aqueles que já nasceram ricos e aqueles que tornam-se ricos por meios lícitos ou ilícitos, volto a dizer. Aqueles que nascem ricos já então reencarnaram com a prova da fortuna. Então,
precisarão, como a fortuna já veio para eles desde o berço, precisarão utilizá-la da melhor forma possível. E nós sabemos qual é a melhor forma. Sempre no progresso, sempre ajudando a coletividade. Por exemplo, um grande empresário que tem lá uma fábrica e emprega milhares de pessoas. E todas essas pessoas têm seus familiares que são auxiliados igualmente. Então, as grandes fortunas geram empregos, geram pesquisas. Nós sabemos que grandes fortunas estão, estão financiando as pesquisas para as vacinas, para os medicamentos, no combate à Covid-19. Se não houvesse essas grandes fortunas, como é que a ciência poderia se desenvolver? Porque há um custo elevado nisso tudo. As pesquisas custam, mas elas trazem muitos benefícios para a coletividade planetária. Então, sabemos também que o pior meio de usar a nossa fortuna é pensar unicamente em nós, para satisfazer os nossos desejos pessoais, de forma totalmente sem abnegação, totalmente egoísta. No Livro dos Espíritos, inclusive, tem uma questão que nos fala desta situação, da pessoa que nasce na opulência e a pessoa que torna-se rica. É a pergunta de número 899. Depois vocês poderão conferir. Olha só, curiosa pergunta que Kardec faz. De 2 homens ricos, um nasceu na opulência e não conheceu jamais a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu trabalho. Todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal, ou seja, de forma egoísta. Qual é o mais culpável? Eu acho que eu já comentei essa questão em uma live anterior. Então, a gente fica se perguntando, qual é o mais culpável diante da justiça divina? Aquele que já nasceu rico ou aquele que, à custa de seu trabalho, conquistou merecidamente a fortuna? Entretanto, embora tenham conseguido a fortuna de forma diferente, igualmente a utilizam somente para sua satisfação pessoal. Então, qual é o mais culpável diante da justiça divina? E os espíritos respondem: aquele que conheceu o sofrimento e sabe o que é sofrer. Ele conhece a dor que não alivia, mas muito frequentemente dela não se lembra mais. E quantos casos nós temos de pessoas que rapidamente alcançam um status, uma fortuna e se esquecem mesmo dos companheiros da retaguarda, daqueles que tanto o ajudaram nos tempos das vacas magras, das dificuldades, nos tempos da miséria. Às vezes não tinham nem o que comer, mas a pessoa, quando ela alcança esse status, essa fortuna e usufrui materialmente de tudo que ela pode trazer, a pessoa fica como que hipnotizada e se esquece totalmente do tempo que era pobre, que passava os perrengues e que tanto auxílio teve daqueles que dela se compadeceram. Mas agora, por sua vez, a pessoa que conquistou a fortuna não consegue se compadecer mais do outro
e diz ainda: olha, faça como eu fiz. Eu conquistei a minha fortuna por mérito, eu trabalhei, vá você também, faça o mesmo. Não é assim que dizem os egoístas? Como se nada, somente o seu esforço pessoal, tivesse concorrido para alcançar a fortuna. Como se a providência divina, que é o título da nossa mensagem hoje, utilidade providencial da fortuna, se a fortuna chegou às suas mãos, a pessoa incrédula, materialista, acha que todo mérito é somente seu. Não consegue enxergar que a providência divina fez com que a fortuna chegasse às suas mãos para que esta pessoa pudesse auxiliar muitas outras mais. Entretanto, a fortuna é a prova, como diz Kardec, ela é mais perigosa, mais arriscada do que a prova da miséria. A prova da miséria, certamente nenhum de nós gostaria de passar. Porque na prova da miséria falta-nos o necessário para sobreviver. Faltam-nos roupas, falta-nos alimento suficiente. Mas a prova da miséria põe-nos à prova para verificarmos se vamos perder a fé em Deus, se vamos nos sentir injustiçados e vamos nos revoltar. Então, são essas as questões que envolvem a difícil prova da miséria. Por outro lado, a prova da fortuna é igualmente, ou mais, no dizer de Kardec, mais difícil do que a prova da miséria, porque a prova da fortuna excita o nosso egoísmo e o nosso orgulho. E quando o orgulho e o egoísmo se dão as mãos, eles fazem de tudo, através de nós, do nosso consentimento, para fazermos fracassar na jornada terrena. A doutrina espírita, ou o espiritismo, ele veio combater, não as outras religiões, de maneira alguma. Nós, espíritas, respeitamos toda e qualquer religião. O espiritismo veio realmente para combater o materialismo. Combater o materialismo desde quando o livro dos Espíritos foi publicado, desde 1857, os espíritos já preparados para absorverem e compreenderem e terem a capacidade, a vontade férrea de colocar em prática os ensinamentos de Jesus na ótica da doutrina espírita, sabem que devem combater em si mesmos a materialidade. A materialidade nos faz descrentes. A materialidade nos faz entender que a vida é tão somente o que eu posso ver, ouvir, tocar, sentir o gosto, sentir o cheiro. Então, o materialismo se prende aos nossos sentidos mais grosseiros e não leva em consideração a intuição, pois que é a intuição que nos conecta a Deus, através da oração, através do desejo sincero de nos transformarmos dia a dia para sermos pessoas melhores hoje do que fomos ontem e nos
traz também o desejo de sermos amanhã melhores do que pudermos ser hoje. O materialismo fada o homem ao fracasso. É certo que pessoas ricas e materialistas podem sim, pelos corações generosos, praticarem a caridade. Porém, a caridade austera, aquela que é praticada no miudinho do dia a dia e que não é tão somente material. Porque nós sabemos que a caridade, segundo o entendimento de Jesus, é muito mais moral que material. Afinal, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga de como Jesus entendia a caridade, a palavra caridade, eles nos explicam que a caridade, segundo entendia Jesus, era benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Por esta resposta nos dada pelos imortais, percebemos que a caridade é muito mais moral e demanda de todos nós um esforço para higienizarmos a nossa mente e o nosso coração. O coração é o símbolo do campo dos sentimentos. Então, se nós somos privilegiados materialmente, se temos o que comer, onde dormir, se temos como comprar alimentos, pagar as nossas contas, como disse a Arielle ontem em sua live, nós somos ricos, imensamente ricos. Porque a riqueza, do ponto de vista material, ela se presta ao acúmulo de bens materiais, propriedades, conta bancária, poupanças, investimentos. Mas a riqueza moral, ela advém de uma consciência tranquila. E como podemos dormir, colocar a cabeça no travesseiro, se podemos ajudar aqueles que passam necessidades tão prementes, sobretudo em tempos de pandemia. Nós, os encarnados atualmente na Terra, nunca vimos um estado de coisas tal como vemos hoje. Sim, passamos por guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, mas dos últimos 100 anos são os momentos mais difíceis que a humanidade terrena está passando, pois que a pandemia atinge todo o planeta. Então, a riqueza inicia em nós, no campo dos nossos sentimentos, no campo da moralidade. Se nós podemos ajudar, ajudemos. Por que não ajudar? Depois, quando desencarnarmos, nos arrependeremos, como dizemos, amargamente das inúmeras possibilidades que tivemos para ajudar materialmente e moralmente e não o fizemos por puro egoísmo, por puro orgulho. Reflitamos, meus irmãos, a utilidade providencial da fortuna é uma prova para que possamos auxiliar a humanidade em seu progresso material, intelectual, mas também moral. Queridos amigos, eram essas as considerações a respeito do texto lido Utilidade Providencial da Fortuna, contida no item 7 do capítulo 16. Queridos amigos, queridos irmãos, vamos então para o encerramento da nossa live. E para isso,
Conto novamente com o auxílio de cada um de vocês, de cada um dos amigos que estão aí do outro lado nos acompanhando em mais uma live. Sabemos que a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, através de seus emissários do bem, nos envolvem a todos nesses momentos em que nos dedicamos às lives. Uma vez que não podemos estar presencialmente na Casa Espírita Maria de Nazaré, a equipe espiritual se desloca para que a palavra, o conforto, o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz possa atingir os corações necessitados de conforto, de consolo neste momento de dor pelo qual estamos passando. Sejamos luz, meus amigos. Somos pontinhos de luz. Mas podemos pensar, mas um pontinho de luz, que diferença vai fazer? Mas se nós nos unirmos e cada um for um pontinho de luz, em pouco tempo iluminaremos todo o planeta Terra. Vamos fazer a prece de encerramento? Então, neste momento, nos interligando pelos laços do coração, pelo pensamento amoroso, vamos fechando os nossos olhos e mentalizando Maria de Nazaré, nossa querida mãe biológica do Cristo Jesus, que trouxe para o mundo a luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, fiquem conosco todos os dias às 18 horas. Temos as nossas lives. Hoje, segunda, fui eu, Vânia. Terça e quarta, o nosso querido amigo Sérgio. Na quinta-feira temos o nosso querido amigo Ezequiel. Sexta eu retorno. Sábado, Ezequiel novamente. E no domingo, a nossa querida amiga Arielle. Estamos todos irmanados e com todo amor, com todo carinho e respeito a todos vocês, estamos aqui pontualmente às 18 horas. Que vocês tenham um ótimo final de segunda-feira, uma semana abençoada e, se puderem, se lembrarem, meus amigos, deem o seu like lá no canal do YouTube, ajudem-nos a impulsionar nosso canal para que possamos levar o conhecimento espírita a muito mais corações. Queridos amigos, fiquem com Deus, um abraço fraterno e apertado. Até a próxima!